Fala galera, o Evil Morty tá na geladeira aí como o maior mistério de Rick and Morty, principalmente por causa dos acontecimentos do trailer que acabaram subvertendo completamente as expectativas dos fãs. Então acho que todo mundo deixou o Evil Morty um pouquinho de lado, as especulações diminuíram um pouco. Então o maior mistério de Rick and Morty hoje, na minha opinião, é se a Beth é ou não um clone. Pelo menos é o questionamento que eu tô vendo rolando mais por aí. Então hoje eu decidi fazer um vídeo a respeito desse assunto com algumas coisas que eu tô pensando a respeito dessa nova temporada. Então, vamos lá! E pessoal, antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos, e muitos de vocês que assistem os vídeos acabam não se inscrevendo, mas se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Mas vamos lá, só recapitulando de onde surgiu esse grande questionamento a respeito da Beth, se ela é ou não um clone. No decorrer do episódio 9 da terceira temporada, The ABCs of Beth, vocês vão se lembrar que ela tá fazendo vários questionamentos a respeito da vida, o relacionamento entre ela e o Rick acaba sendo descrito ali de uma forma que não tinha sido até então, e a gente vê os dois tendo um relacionamento um pouquinho mais profundo do que a gente viu nos outros episódios. E num determinado momento, o Rick oferece para Beth a possibilidade de deixar a família e explorar o universo, explorar a Terra, fazer o que ela quiser fazer, e ele deixa no lugar dela um clone que vai criar as crianças, que vai dar amor ali para a família e etc, sem que ela tenha que se preocupar com isso. E se ela algum dia quiser voltar, o Rick dá um jeito ali no clone e ela toma o lugar dela de volta na família. E a forma até mesmo casual com que o Rick fala tudo isso, a gente pode até entender que ele já fez isso antes, talvez não com a Beth, mas talvez com algum outro personagem. E o mais interessante desse final do episódio é que a gente não sabe o que a Beth decidiu. A gente não sabe se ela escolheu sair para explorar o mundo ou se ela decidiu continuar com a sua família e um clone não ter sido feito. E nesse momento é interessante frisar que a Beth que a gente está vendo não é a Beth original do Rick 637, porque eles já tiveram que mudar de realidade uma vez, duas vezes, depende se vocês consideram os Morty Mind Blowers canônicos. Na minha opinião, eles não são, mas pelo menos uma vez de realidade a gente já viu eles mudando. Então isso acontece no episódio 9, e a gente vê que já no episódio 10 a Beth começa a se questionar se ela é ou não um clone. A gente vê em alguns momentos do episódio ela se questionando, a gente vê que a parte familiar dela gira em torno disso, a gente vê que automaticamente ela vira, entre aspas, uma pessoa melhor, uma pessoa mais ligada à família. Então será que ela melhorou quase que instantaneamente como mãe? Porque ela é um clone ou porque ela teve que tomar aquela decisão e agora ela se aceita como parte da família, ela sabe que ela escolheu fazer parte da família com o Jerry e com os filhos. E muitas pessoas estão falando que o questionamento simplesmente não importa, porque ela sendo um clone ou não sendo um clone, isso não vai mudar absolutamente nada. E eu até concordo em partes com essa afirmação, mas eu discordo que para a trama da série isso não vai ter importância nenhuma. Eu acho que vai ter e muita importância, e eu tenho praticamente certeza que essa trama vai voltar a ser abordada já na quarta temporada. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque se a Beth foi clonada, quer dizer que existem duas Beths na mesma realidade. Quer dizer, tem a Beth que tá com a família e tem alguma outra Beth que pode estar fazendo qualquer tipo de coisas, como o Rick disse. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma pessoa que dava até medo nos outros quando era criança, ela fazia coisas ali absurdas, então a gente não sabe o que a Beth vai se tornar se ela sair pelo mundo aí com liberdade total. Então eu acredito que vai acontecer um retorno, não sei por qual motivo ainda, eu vou falar no decorrer do vídeo algumas opções, mas eu acredito realmente que vai acontecer um retorno e que a Beth vai ter que acabar lutando ou de alguma forma brigando com a Beth substituta que entrou no lugar dela na família. E o fato das pessoas estarem falando que não importa se ela é um clone ou não, na verdade só traz muito mais relevância para essa discussão, porque vai acabar virando uma discussão moral se tanto o clone quanto a Beth de verdade são como se fossem as reais. Então como que a gente vai fazer a hora que as duas estiverem juntas, a hora que possivelmente as duas estiverem brigando ali pela família? Quem é a Beth real? É o clone ou não, sendo que ela tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos desejos, as mesmas memórias, etc. Como você vai distinguir uma da outra? Então a gente pode ver um questionamento moral muito grande, mais ou menos como a gente vê em Blade Runner, que é o filme que inclusive o Rick cita nessa cena, e a maior pergunta do Blade Runner é se o Deckard é um replicante. E agora eu quero falar porque eu tenho quase 100% de certeza que esse tema vai voltar a ser abordado e já na quarta temporada. E para mim os motivos são muito mais narrativos
do que literalmente de coisas que aconteceram no decorrer da série. E o que eu quero dizer com isso? A Beth e o Jerry, obviamente, são o casal comum ali, entre aspas, o casal de humanos da série, e o Jerry é o homem comum, é o cara burro ali, etc., enquanto a Beth é aquela mulher que acabou deixando de lado a própria vida para virar uma mãe de família e etc. Então ela acabou se rendendo à vida familiar, principalmente por ter engravidado da Summer. Só que mesmo assim a gente vê em vários episódios os dois tendo arcos muito legais, a gente vê os dois tendo questionamentos, como no episódio do Anatomy Park, o Jerry descobre que seus pais têm um caso no mínimo estranho ali, ou até mesmo quando a Beth usa o Mr. Mystics para se tornar uma mulher mais completa, e principalmente o episódio da realidade alternativa, quando a gente vê a Beth e o Jerry se reencontrando, inclusive em outra realidade. E olha que eu tirei todos esses arcos que eu citei aqui da primeira temporada até o 8º episódio, só para fazer um comparativo com os 8 primeiros episódios da 4ª temporada. E mesmo nas temporadas seguintes, na 2ª, na 3ª, a gente continua acompanhando os questionamentos, os arcos e etc. envolvendo a Beth e o Jerry. E o que aconteceu nessa temporada? O Jerry até tem alguns momentos, mas a Beth desapareceu por completo. A Beth praticamente nem é um personagem nessa 4ª temporada e eu vou falar por quê. E para fazer esse vídeo eu reassisti a nova temporada inteira, pegando cada cena que a Beth aparece para somar o tempo de tela da Beth nessa 4ª temporada, para ter uma ideia para vocês do quanto de relevância ela tem. Ela apareceu em pouco menos de 13 minutos, ela apareceu em cena em pouco menos de 13 minutos no decorrer dos 8 episódios. Então ela aparece pouco mais de 1 minuto por episódio, e vale frisar que esses quase 13 minutos são cenas onde a Beth apareceu, e não cenas onde ela fala, não cenas onde ela tem uma participação ativa. Eu até poderia ir além e contar exatamente o tempo que ela fala no decorrer da temporada inteira, mas eu acho que isso daria muito trabalho. Então eu contei todas as falas da Beth no decorrer da temporada inteira, se eu não me engano, eu posso ter errado na conta, mas ela falou 63 frases diferentes no decorrer da temporada inteira, e ela falou pouco mais de 2 minutos e meio. Então se a gente somar tudo que a Beth falou na temporada inteira, não deu nem 3 minutos. E o pior não é nem o tempo de fala dela, e sim o conteúdo do que ela falou. A gente vê no decorrer dos episódios ela preocupada com o Morty, porque ele tá matando muitas pessoas. Depois a gente vê ela preocupada com a Summer por causa do vestibular. Depois a gente vê ela preocupada com o Jerry porque o Jerry tá voando. Depois a gente vê ela preocupada com o Morty de novo por causa da Netflix, por causa do sonho dele de fazer um roteiro pra Netflix. Então a maioria das cenas envolvendo a Beth nessa temporada trazem ela como a mãezona de família, trazem ela como essa personagem que meio apagada, meio cinza ali, que não tem participação praticamente, e a função dela na série é justamente se preocupar com os outros. Tem a cena que ela se preocupa com a Summer, que ela só pergunta ali, e a Summer, cadê? Aí os dois se lembram que a Summer não estava junto com eles. Então se você pegar praticamente todas as frases da Beth nessa temporada, a gente pode resumir a uma mãe preocupada, que é uma virada completa aí no que a gente viu nas temporadas anteriores. E como eu disse, dos 2 minutos e 53 que a gente vê da Beth nessa temporada falando, mais de 1 minuto e 15 são no episódio do aplicativo. Então, nos outros 7 episódios, ela falou pouco mais de 1 minuto. Então, na minha opinião, é uma mudança muito drástica em termos narrativos pra gente ignorar. Lembrando que Rick and Morty leva anos para fazer uma temporada e a equipe criativa é muito ligada nesse tipo de coisas. Vale a gente lembrar que eles fizeram um episódio do dragão e 3 episódios depois eles já zoaram eles mesmos por se aproveitar da fama de Game of Thrones e fazer um episódio de dragão. Então é inegável que eles teriam percebido sim, alguém teria erguido a mão ali na sala e falado, pô, a Beth não tem nada para fazer de novo nesse episódio, vamos colocar alguma coisa para ela fazer. Então, na minha opinião, com certeza foi intencional. Vale a gente lembrar que o Dan Harmon, ele criou Community também, que é uma série completamente ligada nos detalhes. A gente vê detalhe da primeira temporada voltando na última temporada. Então, com certeza, essa falta de importância da Beth tem um motivo. Então, eu realmente acredito que ela vai voltar com tudo nesse final de temporada. Então, pra mim, existe sim um clone, e eu acho que existem 2 possibilidades de como essa história pode acontecer. Em primeiro lugar, é a história que a gente está teorizando há bastante tempo, que, na verdade, quem tá com a família ali é um clone, e que a nossa Beth tá rodando o mundo ali, tá rodando o universo, talvez, e explorando a vida. Mas a segunda possibilidade, na minha opinião, pode trazer uma camada, inclusive, além ali pra série. E se quem a gente está vendo é realmente a nossa Beth, que está satisfeita com a escolha que ela fez, que está satisfeita com a família, e na verdade o Rick clonou essa Beth
e deu a opção para esse clone rodar o universo e fazer o que ela quiser. Porque sendo um clone, o Rick poderia muito bem falar para ela, olha, você é um clone da Beth, você tem todos esses desejos, todas essas vontades, então vai explorar o universo que na verdade a Beth real continua aqui. Então qual diferença faria para o Rick fazer um clone e dar essa opção para o clone, só que sem ter o peso na consciência de deixar a família para trás? Então acho que essas duas possibilidades existem, eu acho que a primeira é mais provável, mas eu acho que a segunda poderia ser até mais legal, porque poderia ter uma reviravolta. E se o clone, na verdade, tiver vontade de voltar, porque ela tem as mesmas memórias que a Beth original, então nada diz que o clone vai querer ficar para sempre explorando o universo. Assim como o Morty naquele episódio que ele é um clone, que ele começa a questionar a vida. E se a Beth quer retornar para a família, a gente pode acabar vendo um embate entre essas duas. E eu sei que existem outros argumentos, o Rick fala em determinado momento para ela ficar 15% mais relaxada e etc. Então eu acho que tudo isso pode ser juntado nessa teoria de que ela é sim um clone. Talvez o Rick tenha colocado alguma coisa para conseguir controlar ela um pouquinho mais do que o normal, mas isso também são só especulações. E só voltando numa informação que eu falei no começo do vídeo, o Rick em determinado momento fala que ele não é o pai da Beth. E a gente, como espectador, entende isso pelo fato dele já ter mudado de realidade. Então beleza, aí no episódio seguinte, o Rick fala que ele é sim, que ela é sim a filha dele. Querendo dizer mais ou menos como um pai quando tá orgulhoso do filho e fala, ô, esse é meu filhão. Só que ele pode estar querendo dizer também que ela é literalmente filha dele porque ele criou ela em laboratório ali porque ela é um clone. Então seria mais um pequeno indício de que ela pode sim ser um clone. E eu sei que dá pra analisar se deu tempo do Rick fazer um clone no decorrer do episódio, mas como Rick and Morty é uma série que o tempo não funciona de uma forma normal, eu acho que não vale a pena abordar muito as picuinhas do episódio, porque eu vi algumas pessoas falando que não daria tempo dele ter feito um clone no decorrer daquele episódio, e eu vi até outros argumentos apoiando ou não. Eu vi pessoas dizendo que se o Rick tivesse feito um clone, o clone jamais estaria se questionando se ele era ou não um clone, e eu até concordo com essa premissa, mas hoje eu quero explorar mais as temáticas centrais a respeito disso. E vendo entrevistas, vendo comentários tanto do Dan Harmon quanto do Justin Roiland, eu acredito que eles utilizaram aquela estratégia de paint yourself into a corner, ou seja, eu acho que eles não sabem qual é a solução. Paint yourself into a corner é uma estratégia, uma técnica ali de roteiristas que serve para tornar a série o mais surpreendente possível quando o roteirista cria um mistério sem saber qual vai ser a solução. Ou seja, eles criaram um mistério da Beth sem saber se ela vai ser um clone ou não, porque torna mais surpreendente ainda e porque incentiva eles a terem que criar uma coisa sem saber a solução. O Justin Roiland chegou inclusive a fazer uma analogia com o gato de Schrödinger, que até eles abrirem a caixa da Beth, eles não vão saber se ela é um clone ou não. Então, considerando que o final da terceira temporada girou em torno desse questionamento, se a Beth é ou não um clone, eu acho que não teria nada mais poético do que a quarta temporada terminar contando essa história. Então, galera, se você assistiu até aqui, por favor, não deixe de se inscrever. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a Beth é um clone ou não? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.